do seu nazireado, santo será ao Senhor vosso Deus. Deus tem um plano em cada criatura, aos astros ele dá o céu, a cada rio ele dá um leito, é um caminho para mim, traçou a minha vida, eu entrego a Deus, pois o seu filho a entregou por mim. Não me importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Em seu querer encontro paz na vida e bênçãos que jamais gozei. Embora venham lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guiará. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho lá na cruz a entregou por mim. Não me importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando um homem ou uma mulher se tiver separado, fazendo voto de Nazireu, para se separar para o Senhor, todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. Todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. Estas foram palavras de Deus para Moisés. E Moisés, por sua vez, passaria para o povo de Israel, que na verdade era apenas sombra, tipo, da igreja que o próprio Deus viria resgatar no futuro. E aqui nós conseguimos ver o plano de Deus para a vida do Nazireu. O plano de Deus, falando aqui em Números capítulo 6, para a vida de Sansão. O plano de Deus para a vida de Sansão era que ele pudesse ser um Nazireu. A mesma coisa também podemos pensar. Se Deus teve um plano para a vida de Sansão, ser um Nazireu, Deus também tem um plano para a minha, a sua vida. Deus também traçou algumas coisas que Ele mesmo deseja que nós venhamos a ser.
Deus tem um plano em sua vida. Foi o que nós acabamos de ouvir sendo cantado. O plano de Deus para Sansão era que ele pudesse ser um nazireu. Mas e para você e para nós? Qual é o plano de Deus? O que Deus espera de nós? Deus esperava de Sansão uma vida separada, porque foi assim que Deus disse a Moisés, Números capítulo 6, verso 8: todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. Isto era o que Deus esperava de Sansão: santidade, uma vida de nazireu, ou seja, uma vida separada. Um nazireu era um homem que se apartava de certos alimentos, ele se abstinha de algumas coisas, se apartava da bebida forte. Se você ler a Bíblia em Números capítulo 6, você vai ver que um nazireu, ele estava distante de bebidas. Um nazireu estava distante de determinados alimentos que para os judeus eram alimentos imundos, impróprios. Um nazireu era aquele que nem sequer tocava em cadáveres. A Bíblia diz que ele não aproximava de cadáveres. E aí você começa a ver que ele era um homem completamente separado de tudo. E ao mesmo tempo, não só separado, mas ainda assim era dedicado ao Senhor. Ele era um homem rendido ao Senhor, como Sansão foi dedicado ao Senhor desde criança, mas para um serviço. Lembrando que essa dedicação, ela poderia ser este voto de nazireu, esse nazireado, ele poderia ser para a vida inteira, mas ele também poderia ser por um espaço de tempo, ou por toda a vida, ou por um espaço de tempo. E aí ficava a escolha: aquele homem seria separado por toda a vida ou por um espaço de tempo. Muitos na Bíblia foram nazireus, na prática. Não às vezes no ritual, no cerimonial, mas nazireu quer dizer homem separado, nazireu, homem dedicado, nazireu, homem que foi santificado para um propósito. E aí quando você toma a Bíblia e olha a vida dos homens da Bíblia Sagrada, dos homens de Deus, dos filhos de Deus, você percebe, amigo ouvinte, que muitos foram nazireus na prática, na maneira de viver, não na religião, porque quando vira uma religião, uma tradição, aquilo perde a essência, a vida, o valor. A verdade é esta: a religião vem tirando a essência do verdadeiro servir a Deus. A religião vem tirando a essência sobre o que é cristianismo. A religião, ela tem o seu lado positivo. Ela cuida das causas dos órfãos, viúvas. Ela ajuda as instituições de caridade. Ela estabelece grupos até mesmo de orações. E assim por diante. E ela tem o seu papel fundamental na sociedade, hoje, até mesmo na política. Ela tem o seu papel, ela tem o seu lado positivo. Porém, no que se diz vida com Deus, salvação, vida espiritual, praticar o cristianismo que Jesus praticou, meu amigo, isso aqui é uma realidade. Quando se trata de religião, uma tradição, aquilo perde a essência. O cristianismo pintado com religião, tomado por um espírito religioso, ele vai perdendo o seu valor, o seu foco, a sua direção. Olha para você ver as grandes guerras, religião. Olha quantas pessoas queimadas, torturadas ao longo da história,
assassinadas, excluídas, humilhadas. Quantas e quantas famílias foram completamente queimadas ao longo das eras por causa desta palavra, religião. Matava em nome de Deus. Por isso eu disse, muitos na Bíblia foram nazireus, separados, santos, com um propósito divino, mas na prática, na vida com Deus, não na religião. Porque quando vira uma religião, mesmo aquele ato nazireu de ser separado, dedicado para um serviço, quando vira uma religião, uma tradição, aquilo perde o objetivo principal, perde a essência, perde a vida, perde o valor. Ser nazireu hoje virou também religião, porque ser nazireu é abster, é separar de muitas coisas, manjares, como Sansão e os demais da Bíblia, separar-se de pessoas e assim vai. E aí quando isso vira uma religião, aquilo se torna até mesmo maligno, porque Paulo escreveu em 2 Timóteo capítulo 4, verso 1, que há alguns que abstêm-se de manjares, que Deus criou para os seus filhos, para o ventre, se abstém de casamentos, e então Paulo diz que com tais práticas, a religião, impondo determinadas coisas como estas, manjares, casamentos e assim por diante, a Bíblia é quem diz, Paulo é quem diz, que aquilo se converteria em doutrina de demônios. Aí é que está, ser nazireu não é ser religioso, ser cristão não é ser religioso, ser separado do pecado não é ser religioso. Por isso que esta mensagem, ela não te convida para ser religioso. Ser nazireu é ser separado, santificado. Ser nazireu é ser puro diante de Deus para um fim, com um propósito, com um plano, como Deus teve na vida de Sansão, defender Israel, com um plano, com um propósito. Poderíamos dizer, Daniel na Babilônia, ele foi um nazireu, porque em meio a um reino completamente manchado pelo pecado, manchado pelas práticas pagãs, manchado pela adoração a ídolos, porque um reino, uma nação, uma igreja se torna manchada quando adora ídolos, quando não coloca Deus em primeiro lugar. Certo que o grande João Batista foi um santo, mas não para ser adorado. O grande São Pedro foi um santo, São Paulo foi um santo, mesmo a Maria, a Virgem Maria, a mãe de Jesus, foi uma grande santa de Deus, escolhida com um propósito, separada como uma mulher que poderíamos dizer, foi também uma nazireu de Deus, separada com um propósito. Mas, meu caro, meu precioso ouvinte, uma coisa é fato, uma nação, uma igreja, um lar se torna manchado aos olhos de Deus quando inverte os valores. Ao invés de adorar o Criador, eles então começam a adorar a própria criatura. E aí mancha-se com o paganismo, a adoração a ídolos. Às vezes aquele a quem fazemos ídolo até é santo, é de Deus, é levantado por Deus. Porém, o ato de adorarmos, o ato de venerarmos aquele homem santo, aquela mulher santa, tal como deveríamos venerar e adorar a Deus, isto então, quem sabe, nem fizesse manchar aquele que está sendo adorado, mas muito mais aquele que está adorando. Nós sabemos que muitos adoram fielmente a Virgem Maria, mãe de Jesus, porém, isso não mancha ela, isso não vai fazer ela perder o céu, o arrebatamento, podemos dizer, a eternidade dela. Porém, isto fará aqueles que, na verdade, a adoram se encontrarem em péssimas situações com Deus, porque Deus disse que não dividiria a sua glória com homem algum.
com nenhum profeta, seja São João, seja São Paulo, São Pedro, seja lá qual foi este grande profeta, este grande mestre, seja lá qual foi este grande pastor, esta grande santa, este grande padre, Deus disse que não dividiria a sua glória com nenhum outro homem. E aí então, quando o homem começa a adorar o homem, meu amigo ouvinte, logo nós percebemos que ele se encontra mal com Deus. E ali, quando olhamos na Babilônia, nós vemos um Daniel, um jovem, ainda tão novo, 12 anos de idade, Daniel foi levado cativo para a Babilônia. Mas que menino era este? Que criação este menino teve? Que coisa, que princípio! Bem que diz a Bíblia, ensina a criança o caminho que ela deve andar, que quando estiver velha, não esquecerá deste caminho. Olhe para Daniel, aos 12 anos de idade chegou na Babilônia, terra de adoração a ídolos. Chegou na Babilônia, a terra onde o pecado e a perversão era normal. Chegou Daniel na Babilônia, aonde o pecado que era praticado na Babilônia livremente, publicamente, não se via no meio do povo santo, aonde Daniel havia sido criado. Mas Daniel chegou na Babilônia com uma marca em sua alma. O ensino faz a diferença. Daniel havia sido ensinado que o cristão não adora a imagem de escultura. Daniel havia sido ensinado que o cristão não praticava o que aqueles naturais da Babilônia praticavam. E a Bíblia nos diz, meu caro ouvinte, em Apocalipse capítulo 18, que existe uma Babilônia hoje também, uma igreja Babilônia, uma era Babilônia, uma cidade Babilônia, que não tem pudor, que não sabe adorar, que é idólatra. E aí você olha à sua volta e você também encontrará o que é Babilônia hoje. E a Bíblia diz que ela está caída. Apocalipse 18, caiu a grande Babilônia, a mãe de todas as prostituições que acontecem na terra. Caiu a grande Babilônia, aquela com quem diz a Bíblia em Apocalipse 17 e 18, que até mesmo os reis da terra, os políticos da terra, todos na terra estão embebedados com ela e prostituindo com ela. Daniel na Babilônia, este sim poderia ser chamado de um nazireu, porque não se corrompeu, não se vendeu, um separado de tudo que a Babilônia praticava. Este sim, Daniel, poderíamos dizer, ele sim era um verdadeiro nazireu, não praticava as obras que a Babilônia praticava, não comia o que os naturais da Babilônia comiam, não adorava o Deus que os moradores, os membros, os pertencentes daquela organização babilônica adorava, não frequentava as mesmas festas, shows que eles frequentavam. E então você vê um menino, depois um jovem, depois um adulto na Babilônia, porém um verdadeiro nazireu. Ora, meu amigo ouvinte, quem nos dera pudéssemos ter crentes como Daniel hoje, a ponto de um anjo visitar e dizer: Daniel, homem muito amado por quê? A congregação que Daniel frequentava, a fé que Daniel defendia, a igreja que Daniel frequentava, tinha apenas 4 membros. Era Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas o anjo amou aquele menino, aquele jovem, depois aquele homem adulto que viveu não um espaço de tempo sem corromper. Porque muitos são assim, chegam bem, começam bem, e são usados por Deus, e levanta aquele movimento que na verdade atrai multidões, levanta aquele movimento que arranca aplauso das pessoas, e então conquista a confiança, mas logo eles caem, se vulgarizam também, se banalizam também. Não, Daniel passou uma vida, não um espaço de tempo como nazireu, mas passou uma vida na Babilônia como um nazireu de Deus, um separado,
separado por Deus, com um fim, com um propósito. Oh, quem nos dera pudéssemos ter crentes como Daniel, crentes como João Batista, Nazireu também. Quem vai discutir que João Batista não foi Nazireu? Nazireu é um homem separado. João Batista não foi separado? Claro que foi. Homem que vivia no deserto, homem que não comia o que Herodes comia, homem que não comia o que Anás e Caifás comia, homem que não estava nas mesmas repartições sociais que eles estavam. Festa que dava para João, não dava para eles. Festa que dava para eles, não dava para João. João não era bem aceito aonde eles eram bem aceitos, mas eles também não eram bem aceitos aonde João Batista era bem aceito. O cardápio de João Batista era diferente do cardápio de Herodes e Herodias. O cardápio de Herodes e Herodias era preparado por Anás e Caifás, sacerdotes corrompidos com a política de Herodes e de César. Porém, João Batista tinha um outro cardápio, que na verdade foi Deus que lhe preparou. João Batista, tomara Deus levantasse em nossa era, tomara Deus levantasse em nossa geração também crentes nazireus, profetas nazireus, mães nazireus e assim por diante, filhos nazireus. Tomara Deus levantasse em nossa era uma igreja que poderia ser olhada como nazireus de Deus, não uma placa denominacional. Isso está tão batido, tão cansativo, placa para ali, placa para cá, como se placa pudesse salvar alguém. Não estou falando de placa. Estou falando de essência, de vida, de família, estou falando de pessoas, porque a igreja são as pessoas, não o templo, não a placa. Quem dera Deus pudesse ter crentes como Daniel, em meio à Babilônia, porém separado, crentes como João Batista, Nazireu, separado por Deus, não comia as modas que eles comiam, as festas que eles comiam, os concílios que eles tinham. A modernidade que eles tinham, João não tinha. Porém, a experiência que João tinha, eles também não podiam ter. Oh, meu amigo ouvinte, crentes nazireus, separados do mundo, separados do pecado, separados. Isso é que é crente nazireu, consagrado somente para Deus. Quantos se dividiram, consagrado para Deus e consagrado para a política, consagrado para Deus e consagrado para as modas, consagrado para Deus e assim vai. Ora, Deus não quer crentes meio consagrados, mas Ele chama os seus nazireus para uma separação total e não temporária, mas uma separação definitiva. Definitivamente separado por Deus, escolhido por Deus, não se contamina, não se vende, não se corrompe por nada. Não uma separação temporária, como nós vemos hoje. Temporariamente as pessoas se separam. Eu vou fazer um voto de nazireu. Aí quando você olha, que voto é este? Eu vou ficar 40 dias sem beber, sem fumar, 40 dias sem trair a minha mulher. Ora, isso cheira muito mal nas narinas de Deus. Você vai se separar, se santificar temporariamente? Você vai ser nazireu temporariamente? Não, deveríamos ser nazireus definitivamente. Isto é ridículo. Pode cheirar bem para a religião, porém para Deus não cheira bem. Deus quer uma igreja, Deus quer um jovem, Deus quer um crente completamente entregue em suas mãos, rendidos em suas mãos, completamente separado como Daniel estava, completamente separado na Babilônia, como Sansão viveu uma vida completamente separada. E o verdadeiro Filho de Deus, quando ele ainda tenta romper aquele pacto, romper aquela dedicação, aquela separação que Deus lhe escolheu para viver, ele sofre, ele tem que pagar um preço, as consequências batem à porta dele, como bateu à porta de Sansão. Sansão sofreu, Sansão chorou,
Sansão sentiu fortes dores quando rompeu aquele pacto, aquela vida separada, aquela vida que não deveria se corromper com nada no mundo. E aí você vai vendo quantas tonterias e não tem pastores para falar. Quantas tonterias e não tem líderes para instruir as pessoas. Vou fazer um voto, vou fazer um nazireado com Deus. O que você vai fazer? Vou ficar 30 dias sem ver televisão. 30 dias sem ver Big Brother Brasil. Que porcaria! 30 dias apenas separado do esgoto do mundo? 30 dias apenas separado do pecado? Você, como cristão, deveria se separar completamente, porque Deus está chamando uma igreja a uma total separação do pecado, do mundo, da incredulidade. Deus está chamando um povo para a preparação para sair desta terra. Deus está chamando um povo para mudar de dimensão. Deus está chamando um povo para um dia destes terem seus corpos transformados e ir ao encontro do Senhor. 30 dias sem este lixo dentro de casa, 30 dias apenas sem fumar, sem beber, sem prostituir, e dizem ser nazireus. Você, amigo cristão, não pode ser meio nazireu. Você não pode ser meio termo. Apocalipse 3, a Bíblia diz que o meio termo é aquele que é morno, e o morno é vomitado da boca de Deus. Meio crente. Crente light, crente mais ou menos, crente na igreja e no mundo esconde a sua identidade. Você, meu amigo cristão, não pode ser meio nazireu, meio crente, meio santificado, meio separado, crentes meio salvos. Ah, meu amigo ouvinte, como poderia ser uma coisa destas? Aí eu teria que dizer, meio salvo, meio condenado, meio céu, meio inferno. Não é frio e nem é quente. Esta é uma doutrina pagã, é uma doutrina romana, mais ou menos. Eu sou mais ou menos crente. Eu poderia dizer, crentes fronteiriços, meio inferno e meio céu. Sabe o que significa isso? Purgatório. Meio céu, meio inferno. Você morre condenado e vai expurgar os pecados em um lugar de sofrimento. Depois de 7 dias, então, como é meio condenado e meio salvo, no 7º dia sua alma sai do purgatório. Isso é antibíblico, meu amigo. Vamos ser sinceros, não vamos enganar a nós mesmos. Hebreus 9:27, aos homens é dado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. As oportunidades que você tem para ser salvo são dadas hoje. Não te acomodes em morrer perdido, viver a vida toda perdida e depois deitar 7 dias no purgatório e ser expurgado por algumas ave-marias. Não, não, não! Você precisa de aceitar a Jesus Cristo hoje. Você precisa arrepender dos seus pecados hoje. Não há tal coisa como meio nazireu, meio santificado, meio salvo, meio condenado. Sim, sim, não, não. Esta deve ser a palavra do cristão. O que passar disso é meio termo. Meio termo não é aceito por Deus. Meu amigo ouvinte, esta é a Bíblia Sagrada te chamando a ser um nazireu de Deus. Apartai-vos, pois, do meio deles, não toqueis em nada que é imundo, separai-vos, e eu serei para vós Deus, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Segui, pois, a paz com todos e a santificação. Olha a chamada de Hebreus 12:14 ao povo de Deus. Segui, pois, a paz com todos e a santificação. Santificação é separação. Separação significa ser nazireu. Nazireu é o quê? É alguém consagrado, separado. Olha Paulo chamando os filhos de Deus para serem nazireus, para serem separados. E Paulo diz que aquele que não for um nazireu, um separado do mundo, separado do pecado, separado do modismo, separado de tudo quanto você está vendo que não é proveniente de Deus. Paulo diz que sem este espírito de nazireu, sem essa capacidade de separação, sem essa santidade ao Senhor, sem isso ninguém verá a Deus.
Não há meio termo. Muitas vezes nós estabelecemos meio termo para agradar as pessoas, porque as pessoas gostam de ficar no meio do caminho. Mas não há, meu amigo ouvinte, como escapar desta grande verdade. Uma vida de Nazireu é a vida que Deus espera de você, que se julga um cristão ou que deseja um dia servir a Deus. Uma vida separada do mundo e do pecado. Uma vida que realmente diz ao mundo: eu sou um cristão. Jesus Cristo na terra, ninguém o confundia com os demais, porque a vida dele era diferente. As palavras, atitudes, comportamentos eram completamente diferenciadas. E a sua vida, sua profissão de fé, isso que você tem testificado ser, tu testificas: eu sou um cristão. Mas será que a sua vida tem distinguido? Será que a sua vida tem diferenciado dos demais? Venha viver uma vida de Nazireu. O Senhor te convida: arrependei-vos cada um de vós de vossos pecados, e sejais, pois, batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, 38. Hebreus 12, 14. Segui, pois, a paz com todos, e a santificação, a separação. Venha ser um Nazireu de Deus, porque sem estar separado do mundo, do pecado, da corrupção, da frieza, ninguém verá a Deus. Eu sou sobrevivente de um naufrágio. Mesmo frágil, consegui manter a fé. Quantos dias, quantas noites, quantas vezes já chorei. Só Deus sabe o que eu passei. O sol se escondeu durante o dia e a lua à noite não apareceu. E na tempestade forte, ter vitória eu decidi. É um milagre eu estar aqui. Por cima, a noite amanheceu. Deus protegeu minha vida e nada me aconteceu. Eu alcancei a vitória e vi brilhar a luz. Eu já não ando em perigo, eu sei quem eu sirvo, é o Senhor Jesus. O sol se escondeu durante o dia e a lua à noite não apareceu. E na tempestade forte, ter vitória eu decidi. É um milagre eu estar aqui. Por cima, a noite amanheceu. Deus protegeu minha vida
eu sei quem eu sirvo, é o Senhor Jesus. Eu já não ando em perigo, eu sei quem eu